Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso, detesto todo caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmos 104, 119, 104 e 105. Olha, este é um texto muito lindo. Eu fiz questão de ler o verso anterior, o 104. Eu consigo entendimento pelos teus preceitos, por isso detesto os caminhos da falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Quem pediu esse texto aqui foi a Bruno Holanda. Um grande abraço para você, viu, Bruno Holanda? É um texto muito lindo, devia ser o texto áureo aqui do nosso programa, né? Este é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Nós queremos mandar um abraço muito grande aqui para Bruno Holanda, que escolheu este verso. Escolha o verso também para a gente ler aqui, tá bom? Escolha um verso lindo, você gosta. E eu quero mandar um abraço aqui para Santa Ferreira de Eunápolis, Bahia. Ela já está há 2 anos acompanhando a gente aqui. Um grande abraço para você e para todos de Eunápolis. Eu conheço essa cidade aí. Ela pede paz pelo momento que nós estamos vivendo. Também quero mandar um abraço aqui para o pessoal do YouTube, né? Eles são do YouTube, ou elas são do YouTube. Para Eliano Duarte Leivas de Wilmington, eu acho que é isso, né? Dos Estados Unidos. Que bom ter você com a gente aqui. Temos gente do mundo inteiro, viu? Temos gente que nos acompanha sempre aqui. Gratos também para você que faz parte deste grupo seleto que acorda de madrugada, né? Ou às 6 da manhã com o programa inédito, ou às 3 da manhã quando existe o Repeteco. Tem muita gente aí às 3 da manhã, viu? Um grande abraço para você que nos acompanha sempre e está com a gente também no NT Play. NT Play tem outros conteúdos muito interessantes. Queremos mandar um abraço para você que é Anjo da Esperança também, está com a gente aí, apoiando com suas ofertas para que o Evangelho seja pregado em português e espanhol para todo mundo. E aqui está um número telefônico para você poder fazer parte deste grupo também, ok? Só ligar, você vai ter todas as informações. É muito importante a gente saber que temos apoio das pessoas. No YouTube a gente recebe ali várias orientações, conselhos, apoio, motivação, uns oram pelos outros, há testemunhos lindos ali também, há pedidos de oração pelo esposo, pela esposa, pelos filhos, por enfermidade, por trabalho, pessoas que foram cometidas com o Covid, que estão bem agora, pessoas que estão necessitando das nossas orações. Então um grande abraço para você que está por aí e fala sempre do nosso programa, manda o programa para os outros, né? Inclusive se inscreva lá no YouTube e compartilhe o programa Reavivados por Sua Palavra NT. E agora eu quero convidar você para fazer um curso bíblico muito lindo, o curso bíblico Ensinos de Jesus. São 18 capítulos que você vai ficar deslumbrado, maravilhosos, porque eles falam que Jesus ensinou sobre a morte, sobre a ressurreição, sobre a palavra, né, sobre tantos o Espírito Santo, sobre tantos outros assuntos. E aqui está o número telefônico para você poder ligar e pedir o seu curso bíblico. Nós vamos para o capítulo 13, aqui começa um novo episódio aqui neste livro de Atos, né? Agora Paulo entra em cena e entra em cena com tudo, com as suas viagens missionárias. Nós vamos começar a ver as 3 viagens missionárias de Paulo, né? E a sua última viagem para Roma, seria a 4ª viagem. Esse livro termina com um suspense, né? Paulo foi para lá e não diz que ele morreu, que não morreu, como ele morreu, mas ele estava para ser decapitado. Ele termina o capítulo 28, dando a você a oportunidade de ser o capítulo 29, a você e a mim também. Então, logo após o intervalo, nós vamos começar o capítulo 13 e vamos embarcar nas viagens de Paulo.
Muito bem, estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Um grande abraço para você que chegou agora e está conosco, que começou agora também com a gente. Olha, vale a pena seguir essa jornada, um capítulo da Bíblia todos os dias. Nós já demos uma virada na Bíblia toda. Eu comecei em Lucas 22, já passamos por Lucas 21, então estamos seguindo firmes aqui em nossa jornada, estudando a Bíblia cada dia. Isso não para, é uma alegria muito grande a gente poder estudar a palavra de Deus. Bom, Atos 13, aqui começam as viagens de Paulo, né? Paulo, Barnabé, Marcos, João Marcos, Silas, Timóteo, Lucas, é este grupo que vai começar a viajar, né? Mas Paulo se torna o personagem principal. Ele parte de Antioquia. Você sabe que Antioquia acabou se tornando um grande centro em que os discípulos, os apóstolos se reuniam. Jerusalém ainda tinha toda a força, não é, de liderança da igreja cristã. Tiago era o grande líder da igreja, vai aparecer aqui no capítulo 15. Mas nos capítulos 13 e 14 a gente encontra essa bonita viagem do apóstolo Paulo. A primeira viagem. Eles estavam em Antioquia, aqui diz os primeiros versos, né? No ano 46 ao 48, 49, esta primeira viagem. Olha, uma viagem longa, hein? A pé, de navio, há tantas coisas bem interessantes aqui. Paulo percorreu aí como que uns 25 mil quilômetros mais ou menos de navio e a pé também. As viagens eram feitas a pé. Houve uma viagem, inclusive, que Paulo saiu, andou umas 10 horas e chegou primeiro que os que saíram e foram de navio, né? Ele foi por um outro caminho aqui. Mas aqui em Antioquia eles tinham vários profetas, vários mestres, lá, Barnabé, Simeão por nome Níger, né? Ia vir da África. Lúcio de Cirene também, da África, Manaém, Colasso de Herodes, irmão, assim, é um irmão de criação de Herodes Antipas, né? Herodes que teve um papel aí, né, bem ruim pela frente. E Saulo, né? Esses daqui eram as pessoas que estavam dando sua contribuição. Então, nós vamos dividir aqui, vamos falando o nome da cidade e o que aconteceu. Ali em Antioquia, decisão. Escolheram dois destes apóstolos, destes mestres, profetas, separaram a Barnabé e Saulo. Então, Barnabé era o chefe da expedição e logo em pouco tempo Paulo seria o chefe da expedição para a obra que eles tinham chamado. Com jejum e oração os separaram e eles seguiram. Nada no reino de Deus a gente faz sem oração, nada. O jejum aqui não é uma troca, mas é um estado de consciência. A gente fica naquele dia bem recluso, orando a Deus, se sentindo dependente de Deus. O jejum não é uma troca. Eu já expliquei aqui em outras vezes, mas jejuando e orando, nunca as coisas eram decididas de outra maneira. Isso é uma lição para nós, né? Nós temos que também buscar a Deus profundamente, nosso relacionamento com Ele, através da oração, através do jejum, para escolher as coisas, o caminho do Senhor, né? Pensar no caminho do Senhor. Muito bem, então eles saem dali, viajam 187 quilômetros, mais ou menos, e vão para Salamina. Eu tenho um mapa aqui, eu vou passar várias vezes esse mapa, né? Quero a atenção aí do editor para colocar várias vezes. Por favor, coloque o mapa da primeira viagem. Olha, essa parte aí mais laranja, né? Tem a parte laranja, a parte amarela. Essa parte laranja é onde os judeus mais viviam, né? Eles ficavam mais por aí nessa região, então havia muitas sinagogas espalhadas aí nessa região. E você vê aqui nesses traços negros, né? A viagem de Paulo. Então, assim, bem rapidamente, ele está em Antioquia, ali na metade do lado direito aí da sua telinha, né? Antioquia, de Antioquia, eles viajam para o porto, né, de Seleucia, e vão para Chipre, essa ilhazinha amarela aqui, vão para Salamina. Salamina não tem nenhuma informação, mas
Pafos tem uma informação muito importante. Paulo e Barnabé navegam por ali, saem de Pafos e vão para Atália. De Atália eles vão para Antioquia da Síria, da Psídia, né, na realidade. A da Síria é a primeira, são duas, tem 470 quilômetros aí uma da outra. Eles saem dali, vão para Icônio, Listra, Derbe, voltam para Listra, Icônio, Antioquia, vão para Atália, perto de Perge, ou Perge, né? Vamos perto dessas duas cidadezinhas, mas vão para Perge, e depois para Seleucia e para Antioquia. Depois tem a viagem no capítulo 15 para Jerusalém, né, aqui para baixo, essa linha sozinha que desce aqui. Então nós vamos voltar muito aqui, tá bom? Então vamos lá, saem de Antioquia e vão para Salamina. Aqui Paulo navega para Chipre, nesta ilha, lá no outro lado da ilha, aí 187 quilômetros, né, mais ou menos, para Salamina, mais 125 quilômetros para Pafos, vão a pé por ali, né? Então acontece uma coisa bem interessante nessa região. Havia um camarada chamado Bar Jesus. É o verso 6, havendo atravessado a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu, um falso profeta, judeu, falso profeta, estava ali em Pafos, que é a capital, onde estava o procônsul Sérgio Paulo, é o nome dele. Sérgio Paulo. Sérgio, então, é o nome bíblico, né? Naquela altura, um procônsul romano, que era um homem inteligente. E ele chamou Barnabé e Saulo porque ele queria ouvir a palavra de Deus. Olha que bacana. Porque agora, essa viagem, ela abre portas, né? Deus abre portas. Esse é o título do capítulo 13 e 14. Deus abre portas e eles começam a sair. Abrem portas. E esse Sérgio Paulo queria ouvir a palavra de Deus, mas esse Bar Jonas ficava se opondo e ficava criando confusão. E aqui no verso 9, por que o verso 9 é importante, 13 e 9? Porque é a primeira vez que Saulo é chamado de Paulo. Então muitos acham que Paulo, né, que era um nome judaico, grego, podemos assim dizer, né, romano, mas Paulo, muitos judeus tinham esse costume naquela época. O primeiro nome judaico e o segundo um nome romano dali, dessa região. Então Saulo, primeira vez que ele é chamado de Paulo, agora começa a ser chamado de Paulo, com poucas vezes ainda que são mencionadas Saulo. E cheio do Espírito, fixando os olhos nesse camarada, né, verso 9, diz: o filho do diabo, né, está pervertendo os caminhos retos do Senhor, está falando bobagem aqui, você vai ficar cego. E ficou cego, não vendo o sol por algum tempo. Então não foi uma cegueira constante, e andando à roda procurava quem o guiasse a mão. Então o procônsul, verso 12, vendo o que sucedera, então ele ficou cego, mas o procônsul viu, né? E sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Então aqui Paulo vai tocar no coração, além de sacerdotes que são mencionados aí nos últimos capítulos, mas ele vai tocar no coração, através do Espírito Santo, claro, de pessoas da alta sociedade, de mulheres, de homens importantes, de homens importantes também. E aqui vem abrindo, né? As portas estão abertas e começam no Chipre, já tocando no procônsul. Aí eles vão de Pafos para a região de Perge. Perge já são 250 quilômetros mais ali de navio, uma viagem longa, né? 250 quilômetros. E ali chegando, João Marcos voltou para Jerusalém. Chegando ali, ele voltou, João Marcos não aguentou a puxada, porque não é fácil. Ser missionário não é fácil. Então Paulo vai ficar aqui, pelo menos aí uns 2 anos e meio. E não é fácil. Mas de onde vinha o dinheiro? Paulo fazia tendas, daqui a pouco vai aparecer aqui. Ele com Áquila e Priscila, né, que também eram fazedores de tendas, né? Tem um movimento mundial que se chama fazedores de tendas, pessoas que são engenheiros, advogados ou tem qualquer outra profissão, construtores, médicos, vão a um país, mas na realidade eles são pastores e pastoras que fazem um trabalho de Deus. Então, eles foram para Perge,
não é? João Marcos voltou, então Perge é a cidade da deserção, né? A região da deserção. Mas dali eles vão 125 quilômetros subindo, né? Subindo aqui no mapa, né? Eles vão para Antioquia da Pisídia. Vamos voltar o mapinha aqui para a gente olhar. Vamos lá, voltar? Isso. Aí está o mapinha. Estão vendo aqui Chipre, essa ilhazinha amarela. Eles sobem para a Perge, sobem então para Antioquia, já nessa partezinha amarela que está escrito ali Licaônia, né? Só que essa Antioquia era da Pisídia, então já é uma região que tem um pouco judeu, mas também judeus, né? Mas já fica um pouco fora dessa faixa laranja, mas há judeus ali também. E ele foi a uma sinagoga, verso 14 diz que ele foi numa sinagoga no sábado. Então aqui a gente vai ver uma sucessão de idas à sinagoga. Sinagoga no sábado, claro que era o dia onde que eles se reuniam, mas Paulo não fez nenhuma referência na mudança do sábado para o domingo, nenhuma. Vai aparecer aqui o primeiro dia da semana daqui a pouco, os capítulos mais para frente, mas não tem uma menção nenhuma, né? Tem uma Santa Ceia, Paulo prega a noite toda, a noite do domingo, porque no dia seguinte, na segunda, ele iria viajar. Mas não faz referência a que ele mudou alguma coisa. Depois que da leitura da lei, profetas, o chefe da sinagoga, ele disse: irmãos, alguém tem alguma exortação para o povo? E Paulo levantou a mão. Paulo não perdia chance nenhuma. E ele faz uma explanação aqui extraordinária. Ele faz uma explanação extraordinária de Jesus. E ele vai ali desde o Egito, os 40 anos que eles passaram saindo do Egito, rodeando a terra, a entrada de Canaã, né? E eles ficam lá 400 e poucos anos. Aí o profeta Samuel, os juízes, né? Na época dos juízes, depois eles pediram um rei, Deus dá Saul para eles. Na realidade não foi Deus que deu assim, olha, tá bom, vamos fazer um rei. Não, eles insistiram, ok, um rei. E depois vem Davi, e verso 22, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. E desse, verso 23, vem a descendência de Jesus. Ele já está introduzindo Jesus aqui. Aí João Batista vem primeiro, faz o caminho de João Batista, né? E depois ele conta a situação de que Jesus foi condenado. Pilatos, verso 28, aparece aqui, pediram a morte para que ele fosse morto, mas o verso 30, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então ele contou toda a história, fez uma ligação com os judeus, né? E foi visto por muitos, né, da Galileia a Jerusalém, nós vos anunciamos. Então muitos viram, ele viu apenas na cegueira, né, a Jesus. Então vem aqui alguns textos de Salmos, Isaías, que este é meu filho, eu hoje te gerei, não no sentido de geração, né, de nascimento, mas Cristo aparece como Messias aqui. Fala de Davi, que ele adormeceu, viu a corrupção porque morreu, mas esse não viu a morte porque ele ressuscitou. Então eles forçavam bastante essa questão da ressurreição. E verso 42 diz que ao saírem eles rogaram que no sábado seguinte Paulo continuasse a orientá-los. Importante isso, antes de ir para Icônio, que é a próxima viagem, nós vamos ver aqui no capítulo 14, a viagem continua, não é? Mais 175 quilômetros de ida e volta, porque eles foram e voltaram depois, né? Depois de terem ido até Derbe, voltaram para Listra e Icônio. Mas aqui, por inveja, verso 45, a inveja é uma coisa terrível, os judeus começaram a rejeitá-lo, a provocá-lo, e disseram: olha, é o seguinte, vocês não querem? Paciência, eu vou me voltar para os gentios. E o verso de Isaías, de 47, que fala de Isaías: eu te constituí por luz dos gentios, a fim de levardes a salvação. Paulo, esse é Paulo. E ele divulgava a palavra do Senhor em toda a região, muitos creram nele. Estes sacudindo, então Paulo sacudiu o pó e saiu daquela sinagoga e foi para Icônio, dali para Icônio, 170, são 80 e poucos quilômetros, né? Quase 90 quilômetros. E o verso 52, quero terminar aqui com o verso 52, que diz: os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. O Espírito Santo aqui em Lucas
E aqui no Evangelho de Lucas e também aqui nesta linda história da igreja, é fundamental. Jesus foi e deixou o Espírito, e o Espírito acompanhava, e ele trazia alegria. E esse verso aqui, essa viagem, termina com alegria, mesmo que eles tenham sido perseguidos. Não pararam de pregar o Evangelho. O Evangelho traz alegria para o nosso coração. Olha, nós vamos continuar a viagem de Paulo amanhã. Ainda não terminou, mas você já pôde ver que as portas estavam abertas, escancaradas, e Paulo foi fundo para pregar o Evangelho para os gentios. Vamos orar? Nós também temos uma tarefa de sermos Jesus para as pessoas que estão ao nosso redor. Pai querido, pedimos a tua bênção para este dia, para que possamos ter esta intrepidez de Paulo, de Barnabé, que iam, pregavam ousadamente, mesmo que as pessoas se levantassem contra eles, aquilo ainda servia de combustível. E o resultado de tudo isto é que os corações se alegravam no Espírito Santo. E Paulo e Barnabé eram usados, e assim nós queremos ser usados como pais, como filhos, como amigos, como líderes, em nome de Jesus. Amém. Bom, você fica agora com a ilustração desse capítulo, depois a música para quem está na TV, e a gente volta amanhã. Até lá. No capítulo 13 do livro de Atos, vemos o relato da experiência missionária de Barnabé e Saulo na ilha de Chipre. Essa ilha era conhecida pelas lindas edificações e um templo dedicado à deusa Afrodite. Neste capítulo encontramos um conflito de interesses entre três lados principais. Primeiro destacam-se os discípulos, que têm como objetivo levar o evangelho. Do outro lado estava o procônsul romano Sérgio Paulo, descrito como um homem inteligente que tinha um desejo de enxergar as verdades da palavra de Deus. E por último surge o cenário da figura de Elimas, uma espécie de mago místico que tentou atrapalhar o processo de evangelização de Sérgio Paulo, seu cliente. Assim, temos quem leva a luz, também encontramos quem quer enxergar a luz e, por último, quem deseja deixar as pessoas nas trevas. Porém, o final é surpreendente. Poucas vezes encontramos Paulo tão firme em uma repreensão. A partir do verso 9 lemos: Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Sabe, eu fico imaginando que existem pessoas que vivem simplesmente para atrapalhar aqueles que querem enxergar a verdade. Mas no fim, são elas mesmas quem terminam cegas e sozinhas. Triste fim para quem também teve acesso à luz, mas escolheu viver nas trevas e se tornar um mensageiro da escuridão.